Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 55. O chamado de Samuel. Eucana, um levita do Monte Efraim, era um homem rico e influente, que amava e temia ao Senhor. Sua esposa, Ana, era uma mulher muito piedosa e de grande fé. Eles não podiam ter filhos, assim Eucana se casou com uma segunda esposa. Essa decisão, motivada pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade à sua casa. Nasceram-lhe filhos e filhas, mas a alegria e a beleza da sagrada instituição do casamento foram deformadas, destruindo a paz na família. Penina, a nova esposa, era ciumenta, rude, orgulhosa e arrogante. Para Ana, parecia não haver mais esperança, e a vida se tornou um fardo muito pesado para ela. Mesmo assim, enfrentava a sua dor com mansidão e sem reclamar. Em Siló, os serviços de Eucana como levita não eram obrigatórios. Ainda assim, ele viajava para lá com a família para adorar e oferecer sacrifícios durante as festas anuais. Mesmo durante as festividades sagradas, o espírito de intolerância continuava presente na família. Depois de apresentar as ofertas de gratidão, de acordo com o costume, toda a família se reunia para uma festa solene e alegre. Eucana dava à mãe de seus filhos uma porção para ela e para cada um de seus filhos e filhas. Para Ana, ele dava uma porção dupla, demonstrando que sua afeição por ela era como se ela tivesse lhe dado um filho. Então, a segunda esposa, ardendo em ciúmes, dizia ter a preferência por ter sido muito abençoada por Deus e zombava de Ana por ser uma mulher sem filhos. Isso acontecia todos os anos, sempre que iam ao templo, até que Ana não pôde mais suportar. Chorando descontroladamente, ela saiu da festa. Em vão, seu marido tentava confortá-la. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? 1 Samuel 1, versículo 8. Ana não fez acusação alguma. Ela se dirigiu a Deus com o fardo que não podia dividir com nenhum amigo na terra. Com muito fervor, ela suplicou que o Senhor lhe concedesse a preciosa dádiva de um filho, para o criar e educar para ele. Ela também fez um voto, prometendo que, se o seu pedido fosse atendido, dedicaria seu filho a Deus desde o nascimento. Ana se aproximou da entrada do tabernáculo e, angustiada, chorou muito e orou ao Senhor. 1 Samuel 1, versículo 10. Naqueles tempos de apostasia, essas cenas de adoração eram raras. Eli, o sumo sacerdote, observava Ana e imaginou que ela talvez tivesse bebido muito vinho. Pensando que lhe daria uma merecida bronca, disse com firmeza: "Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho." 1 Samuel 1, versículo 14. Mesmo surpresa e ofendida, Ana respondeu com gentileza: "Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza." 1 Samuel 1, versículos 15 e 16. O sumo sacerdote ficou profundamente comovido, pois era homem de Deus. Assim, em vez de repreendê-la, pronunciou uma bênção: "Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu." 1 Samuel 1, versículo 17. Ana entrega o filho ao Senhor. Ana recebeu a dádiva que pediu com tanto fervor ao Senhor. Ao olhar para o filho, ela o chamou de Samuel. "Eu o pedi ao Senhor." 1 Samuel 1, versículo 20. Assim que o menino cresceu o suficiente para se separar da mãe, Ana cumpriu o seu voto. Ele era seu único filho, a dádiva especial do céu.
Mas ela o recebeu como um tesouro consagrado a Deus e não deixaria de devolver ao doador o que lhe pertencia. Ana foi com o esposo para Siló e apresentou sua preciosa dádiva ao sacerdote, dizendo: Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. 1 Samuel 1, versículos 27 e 28. Eli, que era um pai muito tolerante, sentiu-se surpreso e humilhado ao ver o grande sacrifício dessa mãe, que se separava de seu único filho para dedicá-lo ao serviço de Deus. Ele se sentiu culpado por seu amor egoísta e, em humildade e reverência, se curvou diante do Senhor e o adorou. O coração de Ana estava cheio de alegria e louvor e transbordava de gratidão a Deus. De Siló, Ana voltou para sua casa em Ramá, deixando Samuel com Eli, a fim de ser educado para o serviço na casa de Deus. Desde os primeiros anos, ela ensinou ao filho que ele pertencia ao Senhor. Todos os dias, ela orava especificamente por Samuel. A cada ano, ela lhe fazia uma túnica, para uso no serviço do santuário. Ao ir com o esposo para adorar em Siló, entregava ao menino essa lembrança de seu amor. Cada fibra da pequena túnica era tecida com uma oração para que ele se mantivesse puro, nobre e verdadeiro. Suplicava fervorosamente para que ele alcançasse a grandeza apreciada pelo céu, que honrasse a Deus e abençoasse os seus semelhantes. Que grande recompensa Ana conquistou! Como seu exemplo nos motiva a sermos fiéis. Toda mãe recebe muitas oportunidades. A rotina humilde dos deveres que as mães consideram cansativos e desagradáveis deveria ser vista como uma obra digna e nobre. À luz do sol e nas sombras, ela pode facilitar o caminho dos filhos em direção às alturas gloriosas do céu. Somente quando procura seguir a Cristo em sua vida é que a mãe pode formar o caráter de seus filhos de acordo com o modelo divino. Toda mãe deve sempre ir ao Salvador com a oração: ensina-nos como deveremos educar nosso filho e o que deveremos fazer por ele. Ela receberá a sabedoria necessária. O menino Samuel crescia na presença do Senhor. 1 Samuel 2, versículo 21. A juventude de Samuel não estava livre das más influências ou de exemplos marcados pelo pecado. Os filhos de Eli não temiam a Deus nem honravam ao seu pai, mas Samuel procurava evitar a companhia deles e não imitava seus maus caminhos. Ele se esforçava constantemente para se tornar o que Deus desejava que ele fosse. A beleza do caráter de Samuel conquistou o amor paterno do sacerdote, já bastante idoso. Samuel era amável, generoso, obediente e atencioso. Eli, aflito por ver os caminhos errados em que seus filhos andavam, foi confortado e abençoado pela presença dessa criança, que a ele foi confiada. Nenhum pai jamais amou seu filho ou filha mais profundamente do que Eli amou esse jovem. Cheio de ansiedade e remorso pelo comportamento imoral dos próprios filhos, Eli se voltou para Samuel em busca de conforto. A cada ano, Samuel recebia responsabilidades mais importantes. Quando ainda era criança, Eli colocou sobre ele um éfode de linho como sinal de sua consagração para o serviço do santuário. Mesmo sendo levado para trabalhar no tabernáculo ainda muito jovem, Samuel tinha deveres a cumprir de acordo com a sua capacidade. Nem sempre eram deveres agradáveis, mas ele os realizava com boa vontade. O menino se considerava um servo de Deus e o seu trabalho como o trabalho de Deus. Seus esforços eram aceitos porque eram motivados por seu amor a Deus e pelo desejo sincero de fazer a sua vontade. Assim, Samuel se tornou cooperador do Senhor do céu e da terra. Fidelidade nas pequenas coisas. Cumprir cada dever como algo a ser feito para o Senhor traz beleza ao trabalho mais humilde e une os obreiros da terra
aos seres santos que realizam a vontade de Deus no céu. A fidelidade nas pequenas coisas, nos pequenos atos realizados com dedicação e nas pequenas ações de bondade, alegrarão os caminhos da vida. Quando nossa obra na terra chegar ao fim, descobriremos que os pequenos deveres fielmente cumpridos exerceram uma influência para o bem que jamais será esquecida. Os jovens de hoje podem se tornar tão preciosos aos olhos de Deus como foi Samuel. Ao manterem a integridade cristã, podem exercer uma grande influência para tornar o mundo melhor. Deus tem uma obra para cada um deles. Ninguém jamais alcançou maiores resultados para Deus e em favor da humanidade do que os que podem ser alcançados hoje por aqueles que forem fiéis à missão que Deus lhe confiou. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.